Seção 4ª. Da Administração Pública. Artigo 13. A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 14. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Parágrafo 1º. A administração pública indireta é a que compete. Inciso 1º. A autarquia, de serviço ou territorial. Inciso 2º. A sociedade de economia mista. Inciso 3º. A empresa pública. Inciso 4º. A fundação pública. Inciso 5º. As demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado. Parágrafo 2º. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administração geral. Parágrafo 3º. É facultado ao Estado criar órgão, dotado de autonomia financeira e administrativa, segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo. Parágrafo 4º. Depende de lei específica. Inciso 1º. A instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo. Inciso 2º. A autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. Inciso 3º. A autorização para a criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua participação em empresa privada. Inciso 4º. Alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. Parágrafo 5º. Ressalvada a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36, ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Parágrafo 6º. Revogado pelo artigo 3º da Emenda à Constituição nº 75, de 8 de agosto de 2006. Parágrafo 7º. As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são regidas pelo direito público. Parágrafo 8º. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. Parágrafo 9º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos. Inciso 1º. A reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10. E inciso 33, da Constituição da República. Inciso 3º. A representação contra a negligência ou abuso de poder no exercício de cargo, emprego ou função da administração pública. Parágrafo 10.
A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Parágrafo 11. A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere o parágrafo 10 deste artigo e, entre outros requisitos, sobre: inciso 1º. O seu prazo de duração. Inciso 2º. O controle e o critério de avaliação de desempenho. Inciso 3º. Os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes. Inciso 4º. A remuneração do pessoal. Inciso 5º. Alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa. Parágrafo 12. O Estado e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Parágrafo 13. A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou estável para entidade não mencionada no parágrafo 1º deste artigo fica condicionada à anuência do servidor. Parágrafo 14. Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, funcionamento e extinção de conselhos estaduais. Parágrafo 15. Será de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública ou alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado, ressalvado a alienação de ações para entidades sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal. Parágrafo 16. A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária ou permissionária de serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento, pelo adquirente, de metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. Parágrafo 17. A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular. Artigo 15. Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e permissão, em todas as modalidades, para administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 1º. Na licitação a cargo do Estado ou de entidade de administração indireta, observar-se-ão, entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Parágrafo 2º. Suprimido. Artigo 16. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Artigo 17. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do Estado e do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente,
o montante das despesas com publicidade pagas, ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de comunicação. Artigo 18. A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, para alienação, a licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a lei. Parágrafo 1º. A alienação de bem imóvel depende de avaliação prévia e de licitação, dispensável esta, na forma da lei, nos casos de: Inciso 1º. Doação. Inciso 2º. Permuta. Parágrafo 2º. O uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da lei, de: Inciso 1º. Concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real resolúvel. Inciso 2º. Permissão. Inciso 3º. Cessão. Inciso 4º. Autorização. Parágrafo 3º. Os bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação dos serviços públicos. Parágrafo 4º. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Estado, de que trata o parágrafo anterior, devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às informações neles contidas. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo se aplica às autarquias e às fundações públicas. Artigo 19. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das respectivas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Parágrafo único. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio.